Bom, pessoal, agora meu desafio é criar uma interação. Até agora a gente tem feito desenhos avulsos e fizemos uma interação aqui única de uma casa, mais um cenário de fundo, mais arbusto e uma árvore que dá uma sensação de planos. Então, no caso, primeiro, segundo, terceiro, quarto plano, quarto plano. Então, essa sensação de interação dá um aspecto de composição. Então, quanto mais complexo é a ideia, mais composto a gente pensa o desenho. Então, a diferença entre a ideia simples, que seria essa daqui, somente a geladeira, e a ideia composta, é que comumente a gente cria um vínculo entre o que você está fazendo dentro de um quadrinho, porque queira ou não, o que você está vendo aqui, ó, de margem da câmera, nada mais é do que enquadramento, ok? Então, o que é simples do que é composto dá diferença. Observe que essa caixinha aqui com essa bandeirinha já não tem relação. Mas se você pensar nessa bandeirinha que a gente não vê, ela pode ter uma outra carinha diferente dessa. Essa outra bandeirinha aqui que a gente também não vê a expressão dela, ela pode ter uma outra interação com essa bandeirinha, ok? Então, uma relação que é legal a gente pensar é o seguinte: a bandeirinha com o balão. O balão pode estar subindo. Então, ambos têm uma personalidade semelhante porque eles não estão se comunicando, não tem fala, e ao mesmo tempo os personagens eles têm uma expressão semelhante, ok? Então, se um estivesse falando uma coisa, o outro estivesse falando outra, ou pensando, criaria uma interação interessante, ok? Então, se a gente for analisar todos os desenhos que eu havia produzido, alguns são simples, são isolados, e outros têm relação um com o outro. Quando a gente consegue fazer uma associação, a gente consegue não só criar um cenário, a gente consegue criar uma situação inteira. Observa aqui que a gente tem uma casa, mas a gente fez uma rocha ali no formato de um ovo, que tem um buraquinho. Ele pode fazer uma relação com esse cenário também, ou seja, ambos podem estar no mesmo cenário, ok? Então, quando a gente tem uma relação praticamente social entre os desenhos, a gente consegue criar uma cena e essa cena ganhar vida, ok? Então, o que eu vou estar mostrando a partir desse vídeo é isso. Quando eu olho para esse formato aqui, o que eu vejo? Comumente eu vejo uma bola de futebol americano, mas também eu vejo o formato de um sanduíche, eu vejo o formato de um Oreo, eu vejo o formato de uma noz, tá? Então você pode fazer N interrogações aí, simplesmente determinando o que seria isso aqui. Então, quando você cria alguma coisa de uma maneira totalmente simbólica, você pode criar dessa maneira. Só que, como eu falei que a partir de agora a gente tem que tentar criar uma relação, antes da gente começar a criar propriamente dito, eu vou começar a criar uma relação desse formato, ou seja, desse objeto aqui, com esse objeto aqui, ok? Observa que eu pensei em um sanduíche, mas eu tenho que fazer uma relação com esse formato aqui. Isso, para mim, lembra o formato de uma boca aberta, ok? Então, como que eu faria para que esse sanduíche estivesse indo em direção a essa boca? Entendeu? Então, inicialmente, eu tenho que criar essa relação. Eu não posso simplesmente fazer o sanduíche para depois tentar colocar ele em direção à boca. Comumente, quando a pessoa está comendo o sanduíche, a posição da mão dela estaria mais ou menos aqui, ó. Então, primeiro eu vou criar essa relação, faço outra forma que tenha a posição da mão,
Aqui eu vou direcionar o formato do braço vindo para baixo e vou indicar que esse braço vai estar vindo logo abaixo do pescoço. Isso quer dizer, eu vou simplesmente fazer um pescoço aqui, tá? Eu não vou criar ainda a expressão, simplesmente vou deixar com que essa boca aqui ela fique somente o símbolo de um cartoon, e depois eu vou ter que criar alguma outra composição aqui para que esse formato fique agradável aos meus olhos, ou ele pode estar simplesmente cartoonizado ou exagerado propositalmente, ok? Beleza. Esse formato aqui, como ele é um lanche, eu vou fazer assim. Eu vou fazer simplesmente os dedos ao redor do lanche. Então, vou fazer 3 dedos aqui, tá? E o outro dedo para cá. Tá? Tendo a posição dos dedos, fica bem mais fácil de você estar pensando depois no volume deles. Observa aqui, se eu fizer aqui, ó, como se fosse uma salsicha, já dá uma sensação que ele está indo ao redor. Então aqui a mesma coisa, eu vou fazer aqui, lembrando aquele aspecto cartoonizado, redondinho, tá? E agradável de ser visto, ser observado, tanto por você quanto pelas outras pessoas. Se você tiver receio de estar usando 3 dedos no cartoon, pode estar colocando 4 dedos, não tem problema. Então, vou colocar um quarto dedo aqui. Tem muitos desenhos que usam 3 dedos justamente para animar, na animação fica mais fácil, é bem mais rápido. Então, coloquei aqui um dedinho, posso fazer ele até um pouco menor, só que ele não ficou num formato tão adaptado. Então, vou apagar aqui, vou readaptar. Beleza, então agora eu já estou criando a relação de uma maneira composta. Tá, o sanduíche está aqui, porém a mão do personagem ainda não está tão interessante, porque ele vai estar tampando praticamente a parte que ele vai morder. Então o dedo aqui já não está coerente. O que eu posso fazer para corrigir isso, e que eu acho que você deve fazer sempre, é não ter vergonha, nem medo, nem preguiça de mudar a posição da palma da mão. Modifiquei, já vai aparecer um pouquinho mais, mas ainda não é na posição que eu quero. Então vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que ser mais radical ainda, eu vou ter que apagar de novo, eu vou ter que repensar a posição da palma. Isso acontece muito porque em composições a gente tem aquela certa preguiça de falar assim, eu não consigo criar nada. E na realidade essa preguiça ela é muito natural até certo ponto, mas deixa de ser natural a partir do momento que você começa a acreditar que você não consegue criar nada mesmo. Então o ideal é que você não profira palavras negativas, do tipo, eu não consigo criar, só você consegue fazer isso, vendo é fácil, fazer é difícil. Quando você começa a proferir esses tipos de insinuações, você vai enfraquecendo o seu nível intelectual de criação, ok? Então esse nível intelectual de criação ele está relacionado com inúmeros tipos de pensamentos, não é só o seu. Então, ó, observa bem, mudei a posição da palma da mão um pouco mais atrás. E agora, vou fazer a forma aqui do dedo, novamente. Tentando criar aqui o formato de umas... como se fosse aqueles dedos de borracha, de bonequinhos, tá? Que você tem como ficar mexendo. Então, vai ficar bem parecido com isso. Agora eu faço aqui a forma do braço e agora o formato do dedão. O formato do dedão é algo que você também tem que tomar cuidado, não deixar ele tão grosso nem tão fino, tem que ficar coerente. Ok, então já tenho mais ou menos a posição da mão, e agora eu vou fazer aqui
o espaçamento pro sanduíche, pelo menos pro recheio, que eu vou ter que colocar pelo menos um formato de um hambúrguer. Ou posso até colocar um cachorro quente, mas não é um formato de um pão de cachorro quente. Então eu vou fazer aqui um hambúrguer. Aí eu vou fazer as formas de umas folhas de alface espalhadas aqui um pouquinho para fora, tá? Eu vou fazer uns pequenos detalhes aqui no hambúrguer. E agora, para dar um pouquinho mais de dimensão, fazer o hambúrguer aqui arredondado pro lado de fora, tá? Agora o pão não pode permanecer ele, não posso deixar ele simplesmente redondinho aqui, porque ele cria uma certa deformação. Então eu vou deformar ele um pouquinho, como se a mão estivesse apertando e o pão estivesse um pouquinho estralado. Essas deformações você pode fazer de uma maneira bem natural, pode ir apagando o que você não vai usar mais. E aqui dá uma dimensão para o pão. E agora, formato daqueles gengilim, acho que é gergelim, como se fosse um pão de hambúrguer mesmo. E aqui a mesma coisa, o pão vai estar deformado, tá? Aparecendo um pouquinho mais da dimensão. Nesse caso aqui de baixo não vai ter gergelim. E agora deforma um pouquinho mais aqui. Se você não deforma o pão, ele vai ficar parecendo que nem é um lanche aqui. Então deforma o pão, trabalha com linhas bem suaves. Veja se o alface está parecendo alface mesmo. Então simplesmente linhas emaranhadas, loucas aí, que não fica legal. Então trabalha com o formato da folha, observa o formato da folha de alface, tanto no desenho que eu estou fazendo, quanto no real, tá? Veja as partes que são colocadas, observa mesmo um lanche, tá? Então, quanto mais você treinar o seu olhar, mais você tornar as suas experiências sinestésicas, você tocar, você comer, você observar, você sentir, você perceber as coisas em sua extensão máxima, mais você vai absorver dos traços, mais fácil vai ficar a produção dos desenhos, enfim. Tudo que você levar aí a fundo as suas experiências, mais você vai poder, como que se diz? Mas você vai poder desfrutar aí da sua sabedoria, que no caso seria a sabedoria prática, ok? O que dá para me colocar mais aqui alguns pedaços de bacon, vou colocar uns formatos de uns bacons aqui, saindo, e aqui também. Bacon eu vou fazer simplesmente como se fosse o formato com um preenchimento no meio, para dar a sensação de que é bacon mesmo. Tá feito isso, praticamente eu tenho o esboço do lanche, tá? Depois eu tenho que criar o resto da composição, que seria a carinha, só que a gente vai fazer isso pro próximo vídeo, próximo exemplo, justamente para você saber separar bem uma composição de outra. Composições são coisas mais pensadas, tá? Não é qualquer pessoa que chega e faz uma composição de primeira. Qualquer pessoa que eu falo, assim, aprendiz que se acha, tá? Tem muitos desenhistas que estão começando agora que já está se achando, então acaba não aprendendo e vai apresentando uns trabalhos que não são profissionais, sabe? Então é necessário ter um pouco de paciência para você começar a demonstrar os seus primeiros trabalhos para outras pessoas. Tem gente que no primeiro dia de curso já pensa que já está 1 ano desenhando. Tome cuidado para quem está começando agora, tá? Seja humilde no aprendizado.
que os resultados vão aparecer. Então, se for usar o desenho, sempre use-o para praticar o bem, faça críticas ao governo corrupto, faça críticas ao sistema educacional, que é o sistema de cabresto. Costumamos chamar o sistema educacional do Brasil de cabresto, que é o sistema que você repete informações, vai para onde a rédea é puxada, ou seja, para onde os professores mandam, que é a repetição de informações prontas, e os alunos acabam não criando absurdamente nada. Então, tem que tomar cuidado com o nosso sistema educacional também, que ele está corrompido, tá? Essas críticas que eu falo, têm que ser críticas construtivas, tá? Não adianta você chegar para o seu professor na escola e perguntar para ele assim, por que o sistema educacional é tão fraco no Brasil e em outros países é tão bom. Isso aí não vai adiantar em nada. Não adianta você também fazer uma crítica do tipo, no Brasil as coisas não vão porque a educação e a política não ajudam. Isso aí não vai melhorar em nada. Você tem que fazer uma crítica do tipo, a educação ela tá falida, tá literalmente falida, só que num formato de tirinha, de charge, de um desenho que você faz, deixa em exposição. Precisa ser um desenho que fala diretamente, né? Pode ser umas ideias meio que subliminares, para as pessoas conseguirem ter um duplo sentido, e esse duplo sentido elas fazerem um julgamento por conta própria, tá? Se você conseguir fazer isso, você vai estar treinando a arte que eu estou te ensinando de uma maneira correta. Então, comumente eu incentivo os alunos moralmente, porque influência moral é tão importante quanto o próprio ensinamento ou sistêmico demais. De informações prontas, né, pré-concebidas. Isso aqui, queira ou não, são informações que se você parar para analisar, você vai no YouTube e você consegue ver um vídeo, você consegue ter uma interpretação. Só que a diferença é que você não vai ter o conceito moral, né? E o conceito moral ele é mais importante, não é menos importante. Não só no ato de aprendizado, mas também na religião, na vida, no convívio social entre marido e mulher. Influência moral positiva em si, justa, ela é muito mais importante do que qualquer tipo de aprendizado que você vai ter. Então, moralidade é uma coisa que está faltando muito no nosso Brasil. Pense sempre nisso. A questão ética também. Tem muitos artistas que saem copiando de uma maneira desregrada o que os outros artistas fazem e fica levantando a bandeirinha da originalidade, sendo que não é original isso. Então, tem que tomar cuidado com as suas escolhas que você fizer no ramo da criação, ok? Minha dica é que se você tiver que plagiar ou copiar alguma ideia de outro artista, saiba que isso aí não vai te levar para um bom caminho, tá? Nunca vai, e no final das contas acaba tanto você quanto o próprio criador da arte, da ilustração, acabam em dissensão, tá? Acaba ficando inimigo, e você não tem nem a sua criação que você imaginava poder ter. Você acaba também não tendo amizade com o artista em si. Eu sei por experiência, assim. Eu já
fiz muitas